Olá, gostaria de convidá-los para a nossa reflexão desta semana. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, diz: Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. De todas as coisas más que Pedro nos exorta a nos livrar, hoje eu gostaria de ressaltar na nossa reflexão sobre a hipocrisia, né? A falsidade, a dissimulação, né? Esse fingimento, esse ato de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções. Esses dias atrás eu estava ouvindo Alexandre Garcia, um jornalista brasileiro que creio que a maioria de vocês conhece, e ele comentou sobre um político que sofreu uma batida pela polícia na sua casa por suspeitas de corrupção nesse momento de pandemia, envolvendo o aluguel de camas em estabelecimento hospitalar privado. E na casa dele tinha uma carabina, né, uma arma. E interessante que ele se dizia a favor do desarmamento. E ele fazia discurso, né, que as pessoas deveriam entregar suas armas para se sentirem seguras em casa, mas a dele, pelo jeito, ele não havia entregado. Pois bem, ele foi levado para a delegacia, né, a carabina, a arma sem registro, foi apreendida e ele teve que pagar uma fiança. Né? Este é só um exemplo, né, clássico de hipocrisia, quando se denuncia alguém por realizar alguma ação, enquanto se realiza ou se realizava a mesma ação. Né? A hipocrisia é um mal social e característico não apenas da nossa época. Uma das grandes críticas de Jesus, né, contra os líderes religiosos e políticos da sua época era com respeito à hipocrisia. Em Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus ele exorta os seus discípulos contra este mal, dizendo, né, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esses fariseus, né, esses líderes religiosos da época de Jesus, eles tinham apenas uma aparência exterior, né, de santidade, de integridade. Né? Eles se apresentavam como exemplos da sociedade, né, como exemplos de justiça, de honestidade e bondade, mas era só fermento, né, pura aparência. Né? Suas ações mostravam a incoerência, né, que existia entre o discurso deles e as ações deles, né, a prática. Um episódio em que vemos claramente essa hipocrisia, essa incoerência em ação foi durante o processo de condenação de Jesus. João capítulo 18, 28 diz, né? Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Vejam que incoerência, né? Que hipocrisia. Né? Eles haviam mandado prender Jesus injustamente, eles estavam levando falsas acusações, né? Levantando falsas acusações contra Jesus, queriam a morte dele e estavam dispostos a tudo para conseguir cumprir este plano maquiavélico contra o Filho de Deus. Mas quando chegam diante de Pilatos, quando levam Jesus para ser julgado por Pilatos, eles não querem entrar no pretório, pois estavam com medo de se contaminar e não poder participar da festa da Páscoa. Pois, segundo a tradição religiosa deles, né, para se manterem puros, santos, para a Páscoa eles não poderiam ter contato com pessoas de outra religião, com gente não hebreia. Então vejam, né, tramar um assassinato, né, acusar e condenar um inocente à morte não é pecado, né, não contamina, não torna ninguém impuro, né? Mas ter contato com pessoas de outra religião que pensam diferente, isso contamina, isso não pode. Veja como este mal da hipocrisia cria, né, essas incoerências, né, essas inversões de valores e de realidade que a gente tem visto tanto na nossa sociedade. E como discípulos de Jesus, nós precisamos ter cautela, né, do fermento dos fariseus, né, deste fermento dos fariseus. Né, nós precisamos ficar atentos para não cair neste mal da incoerência da hipocrisia.
E uma dessas incoerências é quando nós dizemos, né, que nós somos de Deus, que nós temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas. Isto é, agimos e praticamos coisas que não agradam a Deus. Né? Como afirma João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 5 e 6, né? Deus é luz e nele não há trevas alguma, não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Precisamos ser prudentes, né, contra este mal, né, e nos auto-vigiar, né, e assim como nos recomenda Pedro, né, nos livrar de qualquer sinal de incoerência, de falsidade, de hipocrisia. Que Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.